Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui super especial do Casal Buscapé para falar para vocês sobre a principal dúvida que a galera tá tendo agora com essa chegada dos ucranianos aqui em Portugal. Será que vai faltar trabalho para os brasileiros aqui em Portugal com a chegada dos ucranianos? Eu vou responder essa dúvida para vocês com algumas teorias bem legais e eu espero que você entenda. Depois da vinheta, a gente tá de volta. Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? A gente tá aqui em Torres Vedras, na cidade onde a gente mora. A Carol tá aqui gravando e a gente tá aqui no Parque da Várzea, que é um parque que a gente gosta muito de vir, gosta muito de visitar, pra gravar esse super vídeo pra vocês, respondendo uma das maiores dúvidas, né? Será que vai faltar trabalho pros brasileiros aqui em Portugal com a chegada dos ucranianos? A gente vai deixar tudo isso esclarecido pra vocês com algumas teorias muito boas que eu, com a fonte da minha cabeça, que eu mesmo criei, pra provar pra vocês que talvez nem tanto, mas você que tá chegando de paraquedas aqui no canal, deixa aquele curtir muito legal que a gente adora, contribui muito. Ó, tá vendo aí que é sempre assim, ó. A gente começa a gravar, tem um barulho. Na ambulância é moto. Essas motos com cadrão seguem a gente até aqui, gente. No Brasil eu tava perturbado com esses barulhos. Mas vamos lá. Você que tá chegando de paraquedas no canal, eu sou o Thiago, Carol tá aí gravando pra vocês e nós somos o Casal Buscapé. Estamos aqui no YouTube há mais de 3 anos fazendo muito vídeo pra vocês. Tem mais de 500 vídeos aqui no canal pra você aproveitar de puro conteúdo gratuito sobre Portugal, sobre viver em Portugal, sobre as formas que você tem disponíveis aí pra vir morar em Portugal. Mas o assunto de hoje não é esse, você vai fazer lá, vai deixar seu curtir, vai se inscrever e vai deixar seu comentário. Detalhe, pessoal, todo mundo tá acompanhando aí o que tá acontecendo no mundo inteiro. Aqui na Europa, particularmente, tá acontecendo algo que seria tido aí como a Terceira Guerra Mundial, né? Como muitos têm dito, têm colocado. Estamos perto de chegar a um consenso, a uma paz. Se Deus quiser, isso logo vai chegar. Talvez na altura que esse vídeo saiu, já até chegou. Mas é importante a gente colocar alguns pontos aqui para vocês. Tá acontecendo todo esse conflito e Portugal, como está perto, faz parte da União Europeia, se colocou como um refúgio, como um país para que os ucranianos pudessem se refugiar durante esse conflito e até posteriormente. A verdade é que eu tenho que deixar claro para vocês, já tem ucraniano aqui em Portugal há muito tempo. Portugal já faz parte da rota dos ucranianos, aquele pessoal ali do leste europeu, tem muita gente aqui, romenos, ucranianos, moldavos, muita gente daquela região. Então não é de hoje que Portugal já está habituado a receber ucranianos aqui. E com esse conflito, Portugal abriu ainda mais. O governo se colocou à disposição para facilitar a vinda desses refugiados para cá, ali de certa forma promovendo, né, a integração deles em solo português, para trabalho, para moradia, né? Provavelmente vão ter alguns subsídios voltados para o povo ucraniano. A verdade é, como eu falei, já tem ucraniano aqui há muito tempo. Então não é de hoje. Portugal já está habituado a receber tanto brasileiro quanto ucraniano. Então esses dois povos aqui em Portugal, eles já convivem há bastante tempo. Eles já sabem viver em comunhão. Tanto é, eu, por exemplo, trabalhei num restaurante onde tinha uma romena. Romênia e Ucrânia, ele é bem pertinho. Tem até uma rixazinha tipo Brasil e Argentina entre eles ali. Mas, basicamente, eles são pessoas muito amáveis, muito tranquilas. É um povo muito tranquilo. Tem algumas pessoas que têm preconceito quanto a galera do leste europeu? Tem, mas isso tem em todo lugar, para todos os povos. Mas o assunto não é esse. O assunto é, com a chegada dos ucranianos, nós tivemos algumas semanas atrás a notícia de que, segundo o maior povo imigrante em solo português, só depois do Brasil, os brasileiros são maioria esmagadora. Números dizem aí que tem de 300 a 500 mil brasileiros em solo português. Isso porque eles contam só os que estão legais, né? Os que estão em regularização, basicamente, não entra nessa conta. Mas, assim, deve ter muito mais brasileiro, porque o tanto de brasileiro que a gente encontra no dia a dia, é até difícil quando você chega, pensar assim, pô, tô em Portugal. Não, parece que tá no Brasil. Você vai numa Primark da vida, numa IKEA, você ouve o barulhozinho assim, o sotaque brasileiro de longe, tá? Então, tem muito brasileiro aqui, mas com todo esse conflito, o povo ucraniano chegou em peso e se tornou o segundo maior povo imigrante aqui em Portugal. E como eu falei, provavelmente, na minha cabeça, uma das teorias é que muitos ucranianos que já estavam em Portugal antes mesmo de todo esse conflito, vai se aproveitar, na verdade, não se aproveitar pelo lado depreciativo, mas vai aproveitar a oportunidade para se regularizar aqui em solo português um pouco mais rápido. E aí que começam as teorias, né? Em relação, vai faltar trabalho ou não?
vou até abordar para vocês aqui, vai faltar moradia ou não? Uma coisa que a gente tem que raciocinar, pessoal, é que, guardadas as proporções de preconceito, de restrições que um povo ou outro pode ter aqui em Portugal, o brasileiro, na minha visão, ele sai primordialmente na frente simplesmente pelo fato da língua. A língua que o brasileiro fala é muito mais próxima do português, da língua que é falada aqui em Portugal, do que os ucranianos. Uma das teorias que eu e Carol a gente até imaginou é que sim, Portugal está se abrindo para a chegada desses imigrantes, desses refugiados. Só que a questão é que vários outros países da União Europeia e fora dela também se abriram para receber refugiados. É claro e notório que a gente fala em vários vídeos aqui, em outros canais também falam muito, e tá na mídia aí que Portugal tem um dos menores salários da União Europeia. Muita gente fala erroneamente que é o menor, mas não. Tem lugar que recebe menos. Inclusive Romênia, por exemplo, é um lugar que o salário mínimo é menor do que aqui em Portugal. E assim, é importante dizer que esses outros países que se abriram para receber os ucranianos, eles têm salários maiores. Muitos desses países têm salários maiores. Vamos nos colocar no lugar. É uma coisa horrível de se fazer, mas vamos nos colocar no lugar pensando assim, se fosse a gente saindo do nosso país, com várias opções de país, vocês viriam para um país que tem um dos menores salários da União Europeia? Você viria? Eu, particularmente, escolheria um país, assim, aprender outra língua, eles vão ter que aprender, seja em Portugal, seja na França, seja na Alemanha, seja em qualquer outro lugar. Eles vão ter que aprender outra língua. Muitos deles vão ter que aprender uma língua, se adaptar, e eu acho que o português é o mais diferente, assim, que eles vão ter que aprender. Porque muitos ucranianos ali já têm o inglês, muitos deles já têm o francês, já falam 2, 3, 4 línguas, muitos deles. Essa romena mesmo, tudo bem, eu tô comparando Romênia com Ucrânia aqui, porque são próximos, né, mas são até confundidos muitas vezes, mas a romena que eu trabalhei mesmo, ela sabia, se eu não me engano, 4 línguas, era uma poliglota, entendeu? Então, é assim, é básico da Europa as pessoas terem uma segunda, uma terceira língua. Para nós brasileiros isso é um pouco estranho, é um pouco longe, distante, mas é importante dizer que, no fato de ter que aprender uma outra língua, uma nova língua no novo país, é lógico que eles vão procurar algo mais próximo e, nem em relação à monetização, à rentabilidade, vão procurar um país que possa oferecer uma situação de vida financeira melhor para eles. Tudo bem que no meio do conflito, imagino que isso deva ser um pensamento que muitos deles nem vão ter. Muitos deles vão pensar, não, eu só quero sair daqui, só quero sair do meio do conflito para qualquer outro lugar, porque é isso que eu pensaria também. Mas depois, num segundo momento, quando a poeira baixar na cabeça, assentar a mente deles no lugar, eles vão imaginar, pô, eu preciso ir para um país que, de certa forma, se for para estar fora do meu país, eu quero estar num país que vai me oferecer financeiramente uma vida um pouco mais tranquila. Então, o primeiro pensamento é esse. Eu imagino que vão vir muitos ucranianos para Portugal, vão vir muitos ucranianos, já estão vindo, já vieram e já estão vindo muitos ucranianos para Portugal. Mas eu tenho certeza que se outros países se abrirem tanto quanto Portugal para a chegada dos ucranianos, muitos ucranianos, ou grande parte deles, vão escolher ir para uma outra localidade, para um outro país que não seja aqui. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Financeiramente pensando, eu acho que Portugal não é um país interessante, financeiramente pensando, para os ucranianos irem, sabendo que eles vão ter algumas regalias pelo fato de estarem saindo de uma zona de conflito. Em segundo ponto, seria a questão da moradia, que a gente pode citar aqui também. Moradia, vai faltar moradia? Gente, a moradia aqui em Portugal já é um problema bastante tempo. Não é de hoje que a gente vem falando nos vídeos que para alugar casa aqui em Portugal tá difícil, tá complicado. Isso não é só para brasileiro, os próprios portugueses estão com dificuldade. As pessoas que têm documentação brasileira estão com dificuldade, tá todo mundo com dificuldade. Pode ser que tenha um impacto, provavelmente terá um impacto, mas assim, tem coisas que já estão ruins que é difícil piorar. Então assim, guardadas as devidas proporções, vai piorar um pouco a questão do arrendamento, isso é lógico, isso é notório, até por quanto da quantidade de ucranianos que devem vir para cá. Não vão ser a maioria, mas provavelmente vão ser muitos, e vai sim ter um impacto negativo, vai diminuir a demanda. Isso vai exigir um planejamento muito maior para você que está pretendendo vir para Portugal ou para você que está chegando em Portugal. Beleza? Terceiro e último ponto é a questão do trabalho. Eu coloquei uma analogia numa live que a gente fez falando que, basicamente, vamos imaginar uma oferta de trabalho. Uma oferta de trabalho, sei lá, para quê? Para telemarketing. Para telemarketing é covardia, né? Porque telemarketing precisa da comunicação. Não, no meu caso, a loja de imóveis, vendedora. Exato. A loja de imóveis, por exemplo, que a Carol trabalhava, né, no caso. A loja de imóveis que a Carol trabalhava. O básico da comunicação aqui em Portugal, pessoal, é o português. Se tiver um brasileiro que fala brasileiro, que aqui eles chamam nossa liga de brasileiro. Um brasileiro que fala brasileiro, concorrendo com um ucraniano que não fala português, que só fala inglês, ou que fala ucraniano. Você acha que quem vai sair na frente para conseguir essa vaga de trabalho? Eu acredito que é refugiado, tem toda essa questão, mas grande parte dos trabalhos aqui, tirando construção civil, se calhar, uma cozinha do restaurante, um lar
de idosos, sei lá, alguma coisa assim, grande parte das ofertas de trabalho precisam da comunicação. A comunicação em um meio de trabalho é algo básico, a pessoa precisa se comunicar. E grande parte desses ucranianos não sabem o português. Vão ter que aprender, vão ter que se adaptar, vão ter que estudar o português. Então vão perder um certo tempo. Então você brasileiro que vem para Portugal, tudo bem, é horrível a gente pensar nessa questão de concorrência, mas o brasileiro sai na frente porque fala o português. Não é o português nativo, português com sotaque de Portugal, mas fala um brasileiro, e a adaptação ao português de Portugal ali é muito simples. Muitas vezes é muito rápida porque é uma adaptação linguística de palavras, de termo. Troca ônibus por autocarro, troca trem por comboio, troca metrô por metro. São poucas, não poucas, mas são alguns termos que você precisa acentuar ali na sua chegada e na sua adaptação. Torna muito difícil, né? E ainda assim, vamos supor, se você falar ônibus aqui em Portugal, todo mundo vai te entender. Exatamente. Os termos brasileiros tem muito aqui ainda, né? O português, ele consome muito o mercado brasileiro. A cultura brasileira. Músicos brasileiros estão aqui todos os dias. Novelas brasileiras passam aqui, ó. No shopping, aberto. A gente tá no shopping e a gente vê passando aquele canal Vivo do Brasil, passando novela brasileira. Então, o português, ele entende o brasileiro perfeitamente. A verdade é que o português conhece mais o brasileiro do que o brasileiro conhece o português. Porque muitas vezes o português, ele tem uma rixazinha na cabeça de que o brasileiro não gosta do português. Na verdade, para vocês portugueses que assistem o nosso canal, nós brasileiros não conhecemos Portugal. O que a gente conhece de Portugal, basicamente, é o que a gente aprende na escola, que é algo que em 2 palitos, em uma década, em 5 anos a gente já esquece. Saiu da escola, você já nem lembra mais quem descobriu o Brasil, se foi Pedro Álvares Cabral ou se foi Cristóvão Colombo. Juro, a gente não conhece Portugal. Se você perguntar o que o brasileiro em geral conhece sobre Portugal, Cristiano Ronaldo. Pois, e bigode. Pois. É o que a gente conhece. E tipo, piada de português já perdeu a graça no Brasil há muito tempo. Mas a conversa não é sobre isso. A conversa é sobre a questão de vai faltar emprego? Eu acho que vai dificultar um pouco? Vai, porque na hora do vamos ver, na hora do trabalho, o que vai fazer diferença não é que língua você fala ou de onde você vem. É o seu trabalho. É você chegar lá, por exemplo, numa cozinha de restaurante e dar conta de lavar a louça. Eu já trabalhei na cozinha de restaurante. Eu sei como é que é. Tinha gente que chegava pra fazer o almoço, fui contratado. Fez o almoço, na hora da janta já não voltava mais porque não aguentava a pega. A fábrica de coelho que Carol trabalhou, por exemplo, tinha gente que ia que não aguentava. Matar coelho, ali, 20, 30, não sei quantos mil coelhos. Não aguenta. Então assim, na hora do vamos ver, o que vai fazer diferença é se você dá conta do trabalho. Não importa que língua você fale. Se você souber fazer mímica, você vai conseguir se comunicar. Agora, tem algumas áreas que você realmente precisa saber a língua, precisa entender o que a outra pessoa tá falando. Então, o brasileiro, de certa forma, ele sai na frente nessa hora. Então assim, vai ter impacto? Vai. Mas na hora do vamos ver, o que vai fazer diferença é se você vai dar conta do trabalho. Na hora da concorrência direta, um brasileiro com um ucraniano, o que vai resolver mesmo é se você vai dar conta do trabalho. A comunicação, de certa forma, fica secundária dependendo da área que você vai estar pleiteando uma vaga. Beleza, povo? Basicamente é isso. Não vou me delongar mais porque a gente vai ficar falando e repetindo as coisas aqui, mas a mensagem que eu queria passar pra vocês era exatamente essa. E por falar em trabalho, hein, senhora, vocês vai vir a seguir um vídeo para o pessoal do canal, né? Falando sobre a nova atualização sobre quem quer trabalhar aqui em Portugal. Então, já se inscreve, ativa o sininho, que esse vídeo vocês não podem perder, né, amor? Deixa o seu like, se prepara, porque vem muito conteúdo legal. Vocês já viram que nosso canal passou por algumas remodelações, vai continuar passando. Na edição já tá um sucesso. Obrigado aí, galera da edição, os meninos da edição aí. Estão mandando muito bem, nossas capas estão massa. Comenta aqui se vocês perceberam que a edição mudou, se ficou melhor. Manda um alô pros meninos da edição, os meninos da edição merecem. Ô, menino da edição! Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário. Comenta aí se você concorda, se você discorda. Isso são teorias nossas aqui do Casal Buscapé, então não é regra geral, não é isso que vai acontecer necessariamente ao pé da letra. São pensamentos que a gente coloca aqui para que vocês também comecem a raciocinar sobre o assunto. Mas assim, não é motivo para desespero. Tem espaço para todo mundo. E como eu falei, no final das contas, o que vai resolver é se você vai dar conta do trabalho, ok? Quem dá conta do trabalho vai ficar com a vaga. Basicamente é isso. E trabalho sempre tem, beleza? Você que precisa de passagem aérea, lembra, tá? Lembra da buscavoosviagens.com.br, nossa agência de viagem. Melhor atendimento! Tem o nosso acompanhamento até quando você chegar, até depois. Tem gente que já chegou aqui, que já manda mensagem pra gente ainda. Lembra, agradecimento especial aos nossos queridos membros que ajudam financeiramente para que nosso canal continue de pé. E um abraço a você que deixou seu curtir, que se inscreveu no canal. Até o próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Tchau, meu braço tá doendo! Tchau!